Olá, caros amigos. Eu sou Gabriel Velasquez e este é o canal O Espiritualista. Hoje trago a vocês a carta psicografada da inesquecível Tônia Carreiro, a eterna diva que marcou a história da televisão e do teatro brasileiro com sua beleza e talento incomparáveis. Esta mensagem traz revelações profundas e emocionantes sobre o silêncio de seus últimos anos, o momento de seu desencarne e detalhes surpreendentes de sua chegada ao plano espiritual, mostrando uma face de humildade e entrega que o grande público sequer imaginava. Preparem-se, pois o relato é tocante. Esta carta foi psicografada pela médium Cláudia Bittencourt, no Centro Espírita Santa Rita de Cássia, na cidade de Campinas, São Paulo. Antes de seguirmos para a psicografia, quero fazer um pedido especial a você que enfrenta dificuldades na saúde, na vida financeira ou tem um ente querido necessitando de orações. Deixe seu nome completo nos comentários. Nesta sexta-feira, estaremos reunidos em nosso Centro Espírita em um momento de fé, pedindo pela sua cura, proteção e libertação. Agora, vamos à psicografia. Amados irmãos, boa noite. A sessão de hoje se reveste de uma luminosidade diferente, trazida pelas preces sinceras que brotam de vossos corações como flores invisíveis perfumando o ambiente. E é com a permissão do Pai Maior e dos amigos espirituais que sustentam esta casa que tomam a liberdade de guiar vossas atenções para o relato dessa irmã que, por muitos anos, emprestou seu rosto e sua alma para contar as histórias da humanidade, mas que hoje vem, despida das máscaras de palco, contar a sua própria verdade. Não imaginam vocês o silêncio que habitava meu ser nos últimos tempos da jornada física, pois aquele corpo, que um dia foi celebrado como um templo de beleza e vivacidade, tornou-se, nos derradeiros anos, um cárcere silencioso, onde eu, a inquilina inquieta, observava o mundo através de uma vitrine embaçada. A doença que me acometeu, aquele acúmulo de águas na mente, foi, na verdade, um grande represamento de emoções, uma lição forçada de humildade para quem estava acostumada ao verbo solto, ao gesto largo, ao domínio da cena, e de repente me vi espectadora da minha própria fragilidade, dependendo de mãos alheias para o mais simples gole d'água, aprendendo que a verdadeira altivez não está no queixo erguido para os holofotes, mas na aceitação resignada dos desígnios divinos. Lembro-me com nitidez do dia da libertação, aquele 3 de março, quando o cenário hospitalar, frio e metálico, se tornou o palco do meu último ato. Não havia plateia, não havia aplausos, apenas o bip monótono dos aparelhos e a movimentação ansiosa dos médicos durante aquele procedimento que parecia simples, mas que minha alma já sabia ser a porta de saída. Senti um aperto súbito, não de dor física, mas uma compressão no peito, como se um laço de veludo estivesse sendo puxado com força, desatando o nó que me prendia à carne. E foi doloroso, meus irmãos. Não vou mentir dizendo que foi como adormecer em berço esplêndido, pois o desprendimento carrega em si a angústia do desconhecido, e a minha consciência, ainda turva pelo sono da matéria, debatia-se querendo ficar, querendo dizer ao meu filho, aos meus netos, que eu ainda estava ali, que não desligassem as luzes, que o espetáculo não podia acabar daquele jeito, sem o grande final. O som do monitor cardíaco transformou-se num silvo agudo e contínuo, e de repente o silêncio se fez absoluto. Mas não era o silêncio da paz, era o vácuo. Uma escuridão densa me envolveu, como se as cortinas de veludo pesado tivessem caído sobre minha cabeça, abafando meus gritos que não saíam, e eu me vi sozinha num vasto corredor de sombras, sentindo um frio que penetrava não os ossos, que eu já não sentia, mas a essência do meu espírito. Tentei caminhar,
mas meus passos eram pesados, como se eu arrastasse as caudas de todos os vestidos de época que usei na vida, e a cada passo ouvia sussurros, vozes desconexas que repetiam trechos de diálogos, elogios antigos, críticas ferinas, risos e choros, uma cacofonia que me atordoava, fazendo-me perceber que eu estava atravessando a zona cinzenta das minhas próprias criações mentais, o chamado umbral, que para o artista muitas vezes é o labirinto do próprio ego. Caminhei por o que me pareceu horas ou séculos, chorando lágrimas que não molhavam o rosto, buscando um espelho, qualquer superfície reflexiva, pois a vaidade, essa companheira antiga, ainda gritava em mim querendo saber se eu estava composta, se meus olhos ainda eram azuis, se meu cabelo estava arrumado. Mas ali, naquela penumbra, eu não tinha forma, eu era apenas medo e memória. A paisagem era de uma tristeza opressora, um vale de formas indistintas, onde vultos passavam apressados, cabisbaixos, e eu me sentia pequena, uma figurante esquecida no fundo do palco, sem texto, sem luz, sem direção, gritando por Deus, mas com a voz presa na alma da sola, suplicando por um roteiro, por uma guia, por qualquer coisa que fizesse sentido naquela névoa úmida que cheirava a flores murchas e poeira de teatro abandonado. Foi no auge desse desespero, quando meus joelhos espirituais dobraram-se sobre o peso da solidão e eu finalmente admiti que não era a diva, não era a estrela, não era a musa, mas apenas Maria Antonieta, uma filha de Deus amedrontada e carente, que a misericórdia se fez presente. Uma luz, a princípio tênue como a chama de uma vela no fundo da plateia, começou a crescer à minha frente, rasgando a neblina cinzenta com uma cor dourada e vibrante. E dessa luz emanou uma melodia que não era música, era amor em frequência sonora, acalmando meu coração descompassado. Da luz, uma silhueta se desenhou, alta, imponente, com uma postura que eu conhecia de outras vidas e de tantas cenas, e quando o facho de claridade revelou seu rosto, meu espírito estremeceu em alegria, pois não era um anjo desconhecido, mas meu grande amigo, meu parceiro de tantas lutas, aquele com quem dividi sonhos e palcos, o inesquecível Paulo Altran. Ele não estava velho ou cansado como nas últimas imagens que o mundo teve dele, mas radiante, jovem, vestindo um terno de linho claro, com aquele sorriso largo e a voz... aquela voz inconfundível que tantas vezes fez o teatro tremer, soou agora suave e acolhedora, dizendo: Tônia, minha velha amiga, a peça acabou, mas a vida continua. Levanta-te, pois o grande diretor nos espera para novos ensaios. Eu quis abraçá-lo, mas minhas forças eram poucas, então ele estendeu a mão firme e, ao tocar a minha, senti uma corrente elétrica de vitalidade percorrer meu ser, dissipando o frio, limpando a fuligem do medo que me cobria, e ele me ergueu com a facilidade de quem levanta uma pluma, guiando-me para fora daquele vale de sombras. Subimos não com asas, mas pela vontade, volitando por sobre paisagens que mudavam gradativamente, o cinza dando lugar a um verde esmeralda, o ar viciado transformando-se em brisa perfumada, e vi abaixo de nós a cidade do Rio de Janeiro ficando pequena, com suas luzes e dores, e à nossa frente desenhou-se no céu uma cidade de contornos cristalinos, a colônia espiritual que me aguardava, um lugar onde a arquitetura lembrava os cristais e a luz não vinha de um sol, mas de toda parte. Ao chegarmos aos portões dessa morada de refazimento, fui recebida não com festas barulhentas, mas com um coral de boas-vindas formado por enfermeiros e mentores vestidos de branco e azul, cores que sempre amei, e fui levada a um hospital, não de pedras e remédios amargos, mas de águas e energias. Fui banhada em águas magnéticas que retiraram de meu perispírito as marcas da doença, a rigidez dos músculos, a confusão da mente, e pela primeira vez em anos senti a fluidez voltar à minha garganta, a clareza retornar ao meu pensamento, e pude falar, pude agradecer, pude chorar de gratidão.
vendo no espelho daquelas águas, não a Tônia da juventude, nem a velhinha enferma, mas uma mulher renovada, com a beleza serena de quem começa a entender a eternidade. Hoje, amados irmãos, habito uma comunidade dedicada às artes e à comunicação, onde aprendemos que o talento não é propriedade nossa, mas um empréstimo divino para consolar e elevar as almas. Aqui, o teatro não é fingimento, é a representação da verdade para o ensino moral. Aqui não buscamos o aplauso que envaidece, mas o sorriso que cura. Tenho trabalhado no auxílio aos irmãos que desencarnam apegados à fama, à imagem corporal, aqueles que sofrem ao verem seus corpos se desfazerem nos túmulos, ensinando-lhes que a verdadeira beleza é a luz que acendemos por dentro e que a única maquiagem que a morte não borra é a caridade que praticamos. Estou muitas vezes em caravanas de auxílio, visitando teatros e estúdios na terra, intuindo jovens atores a buscarem a arte com propósito, a não se perderem nos labirintos das drogas e da vaidade efêmera, soprando em seus ouvidos que a fama é fumaça, mas a responsabilidade com o que se transmite ao público é eterna. Reencontrei amores, revi meu querido Adolfo, abracei meus pais e aguardo com paciência o tempo de reencontrar os que ainda ficaram na retaguarda, acompanhando com amor maternal os passos dos meus descendentes, enviando-lhes coragem e proteção. Por isso, meus queridos que hoje me ouvem nesta casa de oração, deixo-vos esta mensagem simples de uma mulher que viveu cercada de luzes artificiais e descobriu que só a luz de Jesus é capaz de aquecer verdadeiramente. Não esperem a cortina fechar para amar, não aguardem a doença para valorizar o movimento, a fala, o abraço. Vocês são os protagonistas de suas histórias, mas lembrem-se que na plateia da vida, Deus nos assiste o tempo todo, não julgando nossa performance, mas observando a intenção do nosso coração. Sejam gentis uns com os outros, pois a vida na carne é rápida como um intervalo de cena, e o que levamos para o camarim da eternidade não são os troféus, as joias ou os recortes de jornal, mas sim as lágrimas que enxugamos, os sorrisos que provocamos e o amor que doamos sem esperar retorno. Que a paz do Mestre Jesus envolva cada um de vocês, que as luzes da espiritualidade iluminem seus caminhos e que quando chegar a vossa hora de sair de cena, que seja com a leveza de quem cumpriu bem seu papel, sob os aplausos silenciosos da consciência tranquila. Recebam o beijo carinhoso de quem foi Tônia, mas que hoje é apenas vossa irmã encaminhada, Maria Antonieta.